Para quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, uma das sócias da ON Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. Dando prosseguimento aqui ao nosso projeto Call com Gestor, a gente hoje está recebendo a BlackRock, que é a maior empresa de gestão de ativos do mundo. Quem está com a gente hoje é o Cristiano Castro, diretor da empresa aqui no Brasil, e o Henrique Bosquat, que é nosso head de produtos, que vai estar dividindo aqui a bancada comigo. Henrique, você está no mudo. Boa noite a todos. Para a gente é um prazer muito grande receber nessa noite o Cristiano Castro. Como a Andréia bem citou, a BlackRock tem uma grande diferencial. Ela é a maior gestora do mundo, com quase 9 trilhões de dólares sob gestão. Eu vou pedir aqui para o Cristiano se apresentar, falar um pouco da empresa, desses grandes números, para a gente ter aqui uma hora de bate-papo bem assertivo e bem profissional. Cristiano, seja muito bem-vindo, por favor. Henrique, obrigado, Andréia. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo, né, aos clientes da ON Investimentos. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Né, agradeço em nome da BlackRock. Como o Henrique comentou, hoje a BlackRock ela é a maior gestora do mundo. Nós fazemos a gestão de 8,7 trilhões de dólares, tá? Globalmente. Ela é uma empresa americana, foi fundada há 33 anos atrás, por 8 pessoas que tinham saído de uma outra organização. E ao longo do tempo, a história da BlackRock ela é bem curiosa, porque ela não começou, na verdade, como uma empresa de gestão de recursos, ela começou como uma empresa que, naquela época, era uma empresa de mercado de capitais, que queria ajudar um cliente na precificação de um bond, e depois isso foi crescendo, ela depois se tornou uma gestora de recursos, e o mais interessante é que, além de ser a maior gestora de recursos do mundo, ela é uma das 3 maiores gestoras de risco do mundo também. Né? Então, os sistemas de riscos da BlackRock são negociados com vários dos nossos clientes também, né? E isso acho que é bem importante porque o DNA da empresa é um DNA de gestão de risco. Né? A gente sabe o tanto que a gestão de risco é importante, né? Principalmente em tempos que vivemos agora, né? Independente de qual seja a dimensão do risco, gestão de risco é muito importante. Então, a história da casa são desses 33 anos, a história aqui no Brasil são de aproximadamente 13 anos, tá? Há 3 anos atrás, a BlackRock estava no meio da crise financeira, né, global, e a BlackRock, como ela é uma empresa de asset management, né, ela não tinha sido tão comprometida em relação a essa crise financeira, né, porque ela não tinha balanço, né, ela não colocava o balanço dela como garantia, assim como os bancos, e aí ela viu uma oportunidade de, naquela época, comprar uma empresa que fazia o negócio de ETFs, que vai ser um dos escopos da nossa live hoje. E aí, quando a gente fez essa aquisição, a gente comprou, né, do Barclays naquela época, a gente inicia a nossa operação aqui no Brasil há 13 anos atrás, e a qual eu acho que o principal produto e o mais famoso é o BOVA11, né? O BOVA11 ele foi uma herança dessa compra que a gente fez lá atrás, né? Então, não só globalmente, mas localmente a BlackRock também é uma das pioneiras na exploração desse mercado de investimentos passivos. Perfeito. Cristiano, a gente normalmente começa aqui as nossas lives fazendo um apanhado de Estados Unidos, vai pelo mundo, só que eu queria fazer um pouco diferente agora, porque a gente não pode deixar de citar a temática ESG, que é uma temática que tem sido super falada nos últimos anos, e essa semana especificamente está acontecendo um evento promovido pela XP, a Expert ESG. Então eu queria começar falando sobre os Estados Unidos, entender de vocês a visão que vocês têm do novo governo Biden, mais sobre a ótica do ESG. Legal, André. Eu acho que assim é um tema, né? Inclusive, só para você saber, né? Outro dia a head de ESG da XP, né? A Marta falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Que ESG, todo mundo fica perguntando, ESG é uma moda, é uma tendência? Não. Você pode falar que é uma moda, pode falar, mas é uma moda que veio para ficar. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que é o mais importante, né? Segundo, falar que a gente fica muito feliz da XP estar promovendo essa agenda de ESG, e tem tudo a ver com a BlackRock, né? Só para vocês saberem também, está tendo a Expert ESG que você comentou, a BlackRock ela é um dos patrocinadores do evento, tá? E amanhã a gente vai ter uma das pessoas que trabalham com a gente, a Cindy, fazendo um painel
na Expert ESG. Eu convido a todos os clientes para participarem, tá? Amanhã, se eu não me engano, 12h30 começa, uma hora de bate-papo, tá? Então, para começar, existe um alinhamento entre as casas nessa temática do ESG, o que é muito legal. E aí, falando um pouquinho, vamos falar um pouco sobre Estados Unidos, governo Biden, ESG, é um assunto muito legal. Antes de eu entrar efetivamente em governo Biden, só rapidinho, depois, se vocês quiserem entrar no nosso site lá na BlackRock, o nosso CEO, o Larry Fink, ele escreve todo ano uma carta para os CEOs e para os clientes. E nos últimos 2 anos, a temática foi ESG. No ano passado, comprometimento da BlackRock em fazer investimentos em ESG, tá? E chegar a mais de 100 bilhões investidos em ESG nos próximos 5 anos. E esse ano, o comprometimento de até em 2050 da gente ser carbono neutro nas empresas que a gente investe globalmente, tá? E é uma carta extensa, mas eu convido a todos a ler porque eu acho que é uma carta que muda um pouco a perspectiva do mercado. Entrando na história do governo Biden, tem uma coisa muito interessante para dividir com vocês, é o seguinte: a BlackRock, nesse esforço que eu comentei da gente falar mais sobre ESG, ela tinha contratado uma pessoa que é o Brian Deese para ser o head de sustentabilidade da BlackRock. E o Brian Deese, ele foi recrutado pelo Joe Biden para ser o secretário econômico do Biden. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu queria falar é essa. O Biden trouxe uma pessoa que era de sustentabilidade para tocar a agenda econômica. Então, acho que aqui já diz bastante coisa o que o governo americano quer. Né? E a gente, como o Brian Deese fazia parte da BlackRock, a gente sabe que ele tem muito essa cabeça de sustentabilidade na parte econômica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, o Biden ele já montou uma agenda pensando em ESG. A gente sabe que teve essa história dos 100 primeiros dias, né? Ele montou aí essa questão dos 100 primeiros dias, mas a ideia dele é que no longo prazo ele vai desenvolvendo novas coisas. Então, acho que a principal coisa que você tocou é a história daquele pacote, né, que ainda está sendo discutido, de investimentos de 1 trilhão, onde ele vai priorizar a parte de energia renovável, a parte de sustentabilidade, e a ideia, vamos dizer, é punir quem não aderir a essa agenda de ESG. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é um incentivo para os maiores investidores americanos, que são os fundos de pensão, para que eles tenham preferência por ativos ESG. Tá? Com isso, ele quer fazer uma mudança regulatória da forma como os fundos de pensão investem. E aí a terceira é uma questão regulatória mesmo, só que aí voltado às empresas. Tá? Ele quer que as empresas sejam mais transparentes em seus relatórios sobre o que elas estão fazendo dentro da agenda ESG. Então, vai ter um ajuste, provavelmente, pela CVM americana, que é a SEC, né? E a ideia é forçar que essas empresas sejam mais transparentes desse lado ESG. E aí, junto com isso tudo, né, você tem a questão da pressão da própria sociedade, né? Uma pressão por mais transparência das empresas, por mais cuidado com o meio ambiente, por maior diversidade dentro das empresas. Eu acho que tudo isso se conecta. Boa. Isso traz expectativas muito favoráveis aqui na nossa visão. E vamos tratar um pouquinho de Europa agora, nesse tour internacional. A gente tem alguns temas que a gente gostaria de conectar com o mercado de renda variável e mercado de investimentos, né? Especialmente um pouco do Brexit, da reta final aí dessa transição, o que esse divórcio amigável pode impactar nos mercados, e também da questão da sucessão na Alemanha, onde a Angela Merkel, depois de 4 mandatos, deve deixar aí o comando da economia. Então, como é que vocês veem esse misto de política, expectativas, casando com renda variável e investimentos em geral? Sim, deixa eu começar falando um pouquinho do Brexit, né? E aí a gente fala dos impactos que isso pode ter tanto no Reino Unido quanto na zona do euro como um todo. Né? Então, acho que assim, o Brexit, primeiro, foi uma surpresa para todo mundo, né? Na época que isso foi discutido. Sem dúvida, tem um impacto talvez muito maior para o Reino Unido. E os principais impactos são, primeiro, barreiras no comércio exterior, né? A gente tem que entender como é que vão ser as novas políticas que vão, de importação e exportação, mas uma certeza que a gente tem é que vai ter um impacto em termos de balança comercial, que acaba sendo negativo, porque basicamente você coloca uma barreira comercial para o Reino Unido, ele deixa de acessar livremente o mercado consumidor de 450 milhões de pessoas de uma vez só,
tá? Então, com uma série de barreiras comerciais, e as exportações para a União Europeia, elas respondem por mais de 50% de tudo que Reino Unido exporta. Tem a questão do impacto de força de trabalho, porque eles devem endurecer a questão de imigração, eles vão ter novas leis trabalhistas. Tem 2 setores que vão ser muito impactados, setor financeiro e setor industrial, tá? Devem ser os mais impactados por questões de redução de investimento. Na parte do setor financeiro, vocês sabem que Londres ela é um hub financeiro, e talvez a gente tenha transferência saindo ali talvez de Londres, e já teve uma migração, né, para Frankfurt principalmente, e Paris também. E aí tem a questão, né, que o Brexit, de alguma forma, ele faz com que as empresas europeias elas devam mudar, de alguma forma, a forma de servir o mercado. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? No momento em que você tem 50% das suas exportações e quase 2/3 das suas importações, né, vindo ali da zona do euro, você tem que buscar outros mercados e outros parceiros. Com isso, você pode ter outros países na Ásia, América Latina e até o próprio Estados Unidos, de alguma forma, tomando um pouco desse lugar. Então, você vai mudar toda a dinâmica. Não dá para saber como é que isso vai acontecer no longo prazo, mas os impactos de curto prazo são esses que eu comentei agora. Perfeito. Continuando ainda a viagem aí pelo mundo, como é que vocês têm visto a questão do mundo China, Índia, guerra comercial Estados Unidos e China com esse novo governo, potencial de crescimento, renda, consumo, tanto dos chineses quanto dos indianos, e o quanto isso pode contribuir para a evolução dos mercados acionários locais e internacionalização? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, e eu gosto muito dela, porque você trata dos dois maiores países do ponto de vista demográfico do mundo, né? E a gente sabe que a parte demográfica ela influencia muito em crescimento econômico, ela influencia muito em PIB, né? Lá atrás, quando foi cunhado o termo BRIC, que é Brasil, Rússia, Índia e China, um dos grandes aspectos era a questão demográfica, né? Eram países também com grande extensão territorial, mas principalmente com uma demografia muito grande, muito pesada, né? Principalmente China e Índia, né? E aí tem algumas coisas interessantes. Primeiro, a China é a segunda maior economia do mundo. Ela é a segunda maior mercado de ações e títulos do mundo. Só que tem uma coisa muito interessante. Ela tem apenas 3% de participação de capital estrangeiro, né? Então, acho que isso aqui já é a primeira coisa que chama a atenção. Como é que pode o segundo maior mercado de ações e títulos do mundo ter apenas 3% de participação de capital estrangeiro? Então, você tem um mundo para poder explorar na China. A gente vai falar um pouco mais disso, mas tem uma questão de ser um país um pouco mais fechado, uma questão regulatória. Então, eu vou tocar nesses pontos, mas é muito interessante. Você tem aí um mercado enorme para você explorar na China. Você tem um mundo de oportunidades e eu não tenho a menor dúvida que nos próximos anos isso vai acontecer. Mas só até para vocês terem mais ou menos ideia do tamanho de mercado, né? A gente fala que hoje a China está muito próximo de chegar aos Estados Unidos do ponto de vista de PIB, só que se você olhar o tamanho do mercado acionário americano é de 41 trilhões de dólares. O mercado chinês de ações, 8,4. Ou seja, o mercado americano é 5 vezes, só que os PIBs são quase equivalentes. Os mercados de renda fixa, talvez menos dispare, mas a gente também está falando de um mercado de 41 trilhões de renda fixa nos Estados Unidos e um mercado de 14 trilhões na China. E isso é basicamente por causa do acesso aos investidores estrangeiros. Então, a quantidade de oportunidade que tem na China é uma coisa impressionante. A BlackRock mesmo, né, se você perguntar qual que é o principal mercado que a BlackRock quer crescer, é o mercado chinês, né? Mais para frente eu até comento com vocês um pouco quais são os nossos planos, né? E a Índia, a mesma coisa. A Índia é um país que demograficamente, não preciso nem comentar, né? É um país que investe muito em tecnologia e educação, né? A Índia resolveu investir muito em educação de ponta. É um país que depende muito do seu consumo interno, assim como a China, né? Mas a China ainda está num movimento de migração que é até interessante, do campo para a cidade. A Índia é um país um pouquinho mais urbanizado, né? Apesar de ter bastante gente no campo, um país um pouco mais urbanizado,
cabe, obviamente, a você melhorar um pouco a qualidade de vida do indiano e melhorar a questão da renda per capita, tá? Então, isso aí tem um impacto grande. E uma coisa que a gente pode aplicar aos dois países, que acho que são pontos principais para o crescimento daqui para frente, realocação de capital, né? Reduzir endividamento, fazer controle de taxa de juros, tá? 2, eu comentei já um pouquinho, redistribuição de renda, né? Primeiro, redução de impostos, redistribuição de renda em relação à população, melhora, saída de um pouco das pessoas que estão no campo para a cidade, condições mais dignas de saneamento, infraestrutura. 3, que é o mais importante na questão que eu comentei do mercado de capital, é você ter uma questão de regulamentação desse mercado. Você precisa melhorar a incerteza institucional em fazer negócio. E aí eu estou falando um pouco mais da China, tá? Mas na Índia também. Mas você não pode ter aquela incerteza que se você abrir uma empresa, o governo vai influenciar na sua empresa ao longo do tempo. 4, é uma coisa que a gente fala bastante, questão de propriedade intelectual, proteção de propriedade intelectual, e também, obviamente, a questão de abertura, né, para capital estrangeiro. Né? Então, eu acho que, assim, basicamente, são esses pontos. E aí tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, esse desenvolvimento industrial já fez da China o maior mercado de robô do mundo, né? A gente fala muito de Coreia, a gente fala muito de Japão, a gente fala muito dos Estados Unidos, mas o maior mercado hoje de robô do mundo é a China, né? Então, acho que isso é bem interessante. E lá do lado da Índia, tem uma coisa muito interessante. Eles estão investindo muito na parte de pesquisa e desenvolvimento e estão fazendo ajustes de impostos em alguns setores. Né? Eu acho que isso tudo faz a gente acreditar que, junto com a demografia, tamanho territorial, sem sombra de dúvida, essas empresas eles vão crescer bastante, mas um cuidado que, especificamente, a China tem é crescer com qualidade. Tá? E aí a gente permeia também dentro do tema de ESG, mas a China tem uma certa preocupação, ainda está longe de ser o ideal, mas a China quer crescer com qualidade também. Perfeito. Vamos continuar aqui na Ásia. Me fala um pouquinho de Japão, Coreia do Sul, os polos de tecnologia. Você acha que eles vão passar esse bastão para a China e Índia ou continua por ali? Como é que vai ficar essa briga ali na Ásia? Essa briga é boa, né? Uma briga de gigantes aí. E eu acho que, assim, vamos começar com o Japão, né? O Japão, ele tem uma certa dificuldade por causa da questão demográfica da população, né? Uma população um pouco mais velha. Ele tem uma limitação territorial, né? Uma ilha não é uma ilha tão grande, né? Mas é uma coisa impressionante como é que numa ilha daquele tamanho você consegue fazer um PIB, né, daquele tamanho. E aí você tem uma questão do impacto no Japão sobre as empresas exportadoras, né? Ele é um país extremamente exportador, né? E aí, o que tem acontecido recentemente? Tá? Isso aqui não quer dizer que é uma tendência de longo prazo, porque a gente sabe, eu vou falar de moeda, né? As moedas flutuam muito ao longo do tempo, mas o Japão ele tem sido muito impactado pela valorização do ien, né? Ou seja, isso torna as exportações japonesas mais caras. E um dos pontos de atenção que eu queria comentar para vocês aqui é qual será a política americana em termos de troca, em termos de balança comercial, porque isso pode impactar, e a tendência talvez seja, inclusive, de ter mais valorização do ien frente ao dólar. Tá? Então, isso pode impactar o mercado japonês mais ainda. Né? A gente sabe que, além disso tudo, ele é um grande investidor na parte de tecnologia, mas as exportações são muito importantes. Né? Falando rapidinho sobre Coreia, né? Primeiro, Coreia ela vem mantendo já um crescimento, investimento de ponta, ela deve se consolidar ainda mais. Né? Existe uma discussão, Coreia é emergente ou desenvolvido? Coreia é um país desenvolvido já, tá? Ela é considerada um país desenvolvido. Existem algumas casas que falam que ela pode ser um país em desenvolvimento, né? Um país emergente, mas tem dois pontos específicos que as pessoas falam, que é a questão da liquidez da moeda, que não é uma moeda que ela tem umas certas limitações em termos de horário de transação, e a outra que é um PIB per capita talvez um pouco menor do que os países desenvolvidos. Tá? São esses dois pontos, mas a maioria das empresas e institutos já consideram a Coreia como um país desenvolvido. Né? Já é uma das 10 maiores economias do mundo. Saiu o ranking agora, acho que ontem, né, que as pessoas frisaram até a saída do Brasil, do top 10, por causa da desvalorização do câmbio, mas a Coreia do Sul ela já é uma potência. E aí, em termos da briga de tecnologia, Coreia do Sul, o que acontece? A Índia e a China vêm crescendo muito, principalmente na exportação de hardware
né, de semicondutores, peças de tecnologia, e com isso elas desenvolveram muito nessa parte de hardware. Talvez o Japão e a Coreia também, mas talvez eles sejam um pouco mais fortes ainda na parte de software, de soluções como um todo. Mas não tem a menor dúvida que a Índia e a China vão ter um protagonismo nisso, principalmente pela quantidade de investimento que eles fizeram nos últimos 15 anos. São coisas que demoram para você obter resultado, mas no momento que você tiver um boom, com certeza eles vão ser competidores diretos desses dois países. Ótimo. Cristiano, considerando a dimensão da BlackRock e sua expertise internacional, com atuação em várias nacionalidades, a gente gostaria de ter suas considerações sobre um universo muito heterogêneo, que são os países emergentes. Quais são os principais desafios e oportunidades neste bloco, especialmente América Latina e Ásia? E aonde vocês enxergam valor e possibilidade de incremento de negócios? Legal. Mercados emergentes é sempre um tema meio polêmico, né? Porque, primeiro, existe uma variação muito grande. Às vezes um está na frente, depois o outro. Tem uma troca de posições aí de quais serão as bolas da vez, né? Eu comentei até sobre os BRICS, né? Tem os países de fronteira. Então, mercados emergentes é sempre algo um pouco mais polêmico, né? De se conversar. Mas tem alguns pontos de atenção. Primeiro, a gente já falou aqui sobre China, né? Assim, não preciso nem comentar que, até do ponto de vista de negócios, a China é prioridade para a BlackRock, em termos de estabelecer, inclusive, negócios na China, pelos pontos que eu comentei recentemente. Né? O mercado de capital ali ainda dá para desenvolver bastante, tem bastante oportunidade, tem onde investir, então é um país ainda muito fechado, e agora eles estão começando efetivamente a abrir, dar licença para os bancos operarem lá, dar licença para as gestoras de recursos expandirem os negócios na China. Então, sem sombra de dúvida, China ainda é a bola da vez e provavelmente vai ser por bastante tempo. E aí, sem querer, obviamente, ficar falando de coisas de curto, médio prazo, mas acho que isso impacta, principalmente quando a gente fala de mercado emergente, sobre a recuperação em relação ao Covid, né? Sobre a questão da pandemia. A pandemia continua impactando, sem sombra de dúvida. Alguns países reagiram melhor e a China, por incrível que pareça, foi um deles, né? Então, a China já está mostrando sinais de recuperação muito mais fortes. Ela fez uma política de isolamento muito grande, bem restritiva, e aí, de alguma forma, eles conseguiram ir liberando aos poucos. Obviamente, a gente sabe que tem uma outra recaída, mas, em geral, a China se comportou bem, e isso tem um impacto de curto prazo, sem sombra de dúvida, em relação à PIB. Tá? Depois, eu queria falar de Índia, né? A gente já comentou, acho que é o segundo país que a BlackRock olha de perto. Então, é um país que ele pode ser muito explorado, né? E a gente vê várias das empresas explorando, principalmente por dois setores que eu comentei, tecnologia e educação. Várias das empresas americanas, observando que a China estava virando o jogo do ponto de vista de educação, instalaram empresas lá e já recrutam vários indianos que trabalham lá, principalmente na parte de aeronáutica, robótica, na parte de modelagem estatística e matemática. Então, é impressionante como esse boom de educação na Índia fez o país mudar e ter uma força de trabalho qualificada e, com isso, aumentar a produtividade. Então, Índia, sem sombra de dúvida, é outro país que é foco da BlackRock para investimentos. E, por último, eu não podia deixar de citar o Brasil. Né? Eu acho que, às vezes, a gente tem o viés de morar aqui, né? E às vezes, a gente até acha que é um pouco pessimista, especificamente falando sobre o Brasil, mas a grande verdade é que o Brasil ele ainda tem muita oportunidade. E uma coisa que eu queria que vocês notassem é a questão da flexibilização regulatória que vem acontecendo nos últimos 10 anos e maior abertura para investimentos internacionais. Nem sempre quer dizer minha atratividade, né? Existe ainda uma série de incertezas, mas o Brasil está mais aberto a receber investimento estrangeiro. Então, usando a BlackRock como exemplo, ano passado, a BlackRock, a gente vai falar um pouco sobre ETFs, mas ela fez o cross-listing, ela listou vários dos ETFs que ela tem lá fora, né? 39, na verdade, 39 ETFs, via os BDRs localmente. Isso, inclusive, mostra, né, o comprometimento que a empresa tem em enxergar oportunidade no mercado brasileiro. Tá? É um dos maiores mercados de gestão do mundo, um dos maiores mercados de fortunas do mundo, tá? E viu uma oportunidade ali de expandir não apenas seus negócios, mas trazer novas soluções de investimentos internacionais para o mercado brasileiro. Bom, vamos tentar trazer um pouco o Brasil, que você citou aqui nos emergentes, o foco da conversa,
mas aproveitando a expertise e a experiência da BlackRock Internacional. O mundo tem juros baixos ou até negativos há mais de uma década, e aqui no Brasil a gente se habituou, durante quase 30 anos, a uma Selic muito elevada. O risco Brasil oscilava muito, e a cada governo uma troca de política econômica. Como é que vocês podem contribuir para a diversificação de recursos de investidores locais nesse ambiente que a gente está vivendo de juros baixos, juros negativos? E qual é a reflexão que a gente deixa aqui para os investidores e clientes, assessores, nesse aspecto? O que pode juntar das melhores práticas internacionais aqui no ambiente do investidor, do nosso negócio, do nosso bolso? Henrique, eu vou te falar que desde que eu entrei no mercado financeiro, eu acho que eu nunca vivi um momento tão interessante para o mercado brasileiro quanto agora. Eu acho que, obviamente, a taxa de juros, ela forçou a gente, e aí quando a gente fala de taxa de juros, é o que você falou, tanto a taxa de juros nominal quanto a taxa de juros descontada pela inflação, a taxa de juros real, que é o que efetivamente remunera o nosso dinheiro, né? Que mostra que no momento que você tem uma taxa de juros real negativa, o seu dinheiro está sendo mal remunerado, né? De alguma forma, ele está retraindo. Eu acho que assim, a gente finalmente chegou em um patamar em que obriga o investidor a, primeiro, focar muito na parte educacional, ou seja, antigamente o que a gente fazia? Legal, Selic 14%, coloca ali e depois eu penso o que eu vou fazer com o resto do dinheiro. Então existia esse conforto de ter um juros alto e um juros real alto, onde eu podia me dar o direito de apenas colocar o meu dinheiro para ser remunerado pela taxa de juros básica. Só que agora mudou. Agora é o que você comentou, nós estamos falando de 2%, taxas de juros reais negativas, e aí a parte educacional acaba sendo importante. Você quer entender o que você está investindo. Ninguém sai comprando ações deliberadamente, ninguém deixa de investir, quer dizer, as pessoas deixam de investir se elas não conhecem, por exemplo, um gestor de ações, um gestor de multimercado. Então a gente começou a se interessar pelo tema, porque agora é o nosso dinheiro, né? Então, eu acho que isso, assim, isso é primordial e é o primeiro ponto, né? O segundo tomem cuidado com as ambições de curto prazo. Antigamente, a gente conseguia remunerar o nosso dinheiro bem no curto prazo e a gente tinha esse colchão que era a Selic. Agora as coisas mudaram. Agora a gente tem que pensar em longo prazo, em geração de riqueza de longo prazo, e é muito importante a gente não cair em armadilhas de curto prazo. A gente sabe que é difícil, você tem mercados, às vezes, que passam por momentos de impacto e volatilidade. A gente teve algo do ponto de vista de educação aí no ano passado muito importante, que foi a queda dos mercados, e ali mostrou que a gente tem que pensar bastante em longo prazo, tá? E aí, o último ponto que eu queria comentar é a questão do nosso, que a gente chama de home bias, né, que é o viés local. O que isso quer dizer? Hoje, para vocês terem ideia, o brasileiro ele tem 99% deles, 99% do recurso deles investido no Brasil. Só que o Brasil representa 1% das oportunidades de investimento do mundo. Então, quando você investe só no Brasil, você tem um mundo para investir. Quando você investe só no Brasil, você está colocando 99% da sua riqueza em um país. Ou seja, se você tem qualquer impacto econômico, estrutural, ou até mesmo, às vezes, impactos políticos, você está concentrado em 1% das oportunidades do mundo. Então, nesse momento em que o regulador está mais aberto, em que as empresas estão expandindo a oferta internacional, um grande exemplo é a XP. Né? A XP fez uma expansão aí estrutural nessa parte de investimentos internacionais que deixa o cliente ter mais opções. Então, esse é o momento em que você tem que deixar de manter os seus investimentos apenas alocados localmente e pensar em algo mais global e mais de longo prazo. Né? Então, nos níveis de taxa de juros que a gente tem hoje, estruturalmente, e aí eu vou dar um exemplo, né? A gente tem visto bastante essa questão da volatilidade do dólar, é primordial que você diversifique internacionalmente. Então, acho que essas são lições importantes que a gente viu acontecer em outros países, e por isso que hoje a BlackRock busca trazer mais soluções financeiras para os clientes localmente, para que a gente possa estar nesse momento de inflexão e de mudança estrutural de investimentos no Brasil. Qual a dica que você dá para o investidor de separar o ruído de curto prazo, movido pelo ambiente de disputa política, governo da vez, com os mercados locais? Como é que você aconselharia o cliente a separar esse curto prazo para poder pensar no longo prazo?
Olha, eu vou te falar que essa é uma das perguntas mais complexas e é muito interessante, porque ela é uma pergunta, ela é tão importante, que a quantidade de livros e de literatura escrita na parte de finanças comportamentais ela é infinita. E ela impacta desde o investidor de varejo até os investidores profissionais, até os gestores de carteira. A gente fica sempre tentando extrair a emoção da razão. Só que é muito difícil, porque quando você está lidando com o seu dinheiro ou com o dinheiro dos outros, você extrair a emoção é muito difícil. E por isso que é muito interessante a quantidade de estudos que as pessoas fazem hoje, por isso que a literatura tem ficado tão rica globalmente, e aqui no Brasil também. Eu gosto bastante de ver que a literatura de finanças comportamentais no Brasil ela tem expandido bastante, tem saído novos livros, artigos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é isso. A educação financeira ela impacta no nosso investimento de longo prazo. Às vezes, quando eu digo educação financeira, não é só a gente ler, né? É a gente investir, a gente sentir, né, na pele. Então, eu vou te falar, mesmo sendo um investidor, pessoa física, investindo meu dinheiro por muito tempo, no momento em que você tem uma crise igual do Covid, no início, ali, finalzinho de março, e que você olha para sua carteira e ela está despencando, é que nem andar de montanha-russa. Quando despenca, você sente o frio na barriga. Então, não é fácil, não é simples, né? A gente tem que lidar com a emoção. O que eu posso dizer, e uma frase que eu li esses dias, eu achei muito interessante, é o seguinte: as ações, elas nunca vão ficar caindo eternamente. Quando você tem uma crise, elas nunca vão cair eternamente. E aí, às vezes é uma das razões que a gente se precipita, que a gente vê tudo despencando e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que vender isso aqui. Né? Então, é muito importante duas coisas. A primeira é se educar, entender qual que é o seu perfil de risco. Tem gente que não tem estômago, tem gente que tem estômago, você tem objetivos de investimento diferentes, você tem apetites a risco diferentes. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo nunca esqueça de pedir ajuda. Né? Então, na verdade, uma das coisas mais importantes que aconteceram no mercado brasileiro nos últimos 10 anos é a profissionalização dos assessores de investimento e como eles podem ajudar as pessoas, né? Assim como os gestores de portfólio, assim como os gestores de fundo. Então, se tem alguma área que talvez você não tenha conforto, peça ajuda, busque um fundo para investir, ou busque uma pessoa que entenda mais de ações. É um processo natural em que, para você virar um investidor de longo prazo, né, e isso também vai muito com a questão do risco, tá? À medida que você tem mais conhecimento, à medida que você entende mais onde você está investindo, que você estuda mais e que você sente mais confiança nas pessoas e está mais confortável, você consegue virar um investidor de longo prazo e mudar o seu perfil de risco. Tá? Você consegue, às vezes, colocar um pezinho mais na renda variável, um pezinho na parte internacional, mas este processo ele é um processo longo e ele nunca acaba. Tá? Você tem que sempre estudar, sempre entender, você tem que ter um interesse, você tem que ter gosto pela coisa. Né? Se você acha que não é o que você quer, faz o seguinte, você terceiriza isso. Você terceiriza para um gestor de portfólio, você terceiriza para um gestor de renda fixa, um gestor de multimercado, renda variável, internacional. Né? E é por isso que você tem tantos profissionais hoje bons no mercado, porque as pessoas, às vezes, elas não têm interesse, elas têm medo, e por isso a importância de terceirizar para poder pensar no longo prazo também. Vamos caminhar agora um pouquinho para estratégias de investimento propriamente ditas, inicialmente pensando na gestão passiva, na qual a BlackRock é uma líder internacional, com a marca iShare de ETFs, que você já deu algumas pinceladas aqui nas respostas iniciais. Vamos aprofundar um pouquinho nesse tema, e essa pergunta foi formulada por um sócio nosso, o Guilherme Nicolas, que é nosso head de renda variável, que contribuiu aqui. Qual é a dimensão dessa indústria de fundos passivos no mundo, especialmente listados em bolsa? Qual a importância desse negócio em termos de tamanho dentro dos 8,7 tri da BlackRock? Como que essas carteiras podem se somar aos portfólios em termos de eficiência, redução de custo e volatilidade? E como se dá a precificação das cotas de um ETF? Aqui no Brasil, você citou no início, muitos investidores conhecem o BOVA11. O que mais temos, o que mais pode chegar através da BlackRock? Legal. Eu vou te falar que o investimento passivo, né, às vezes ele parece ser muito simples,
mas ele abre um leque tão grande de opções de investimento que é uma das coisas mais impressionantes que aconteceram nos últimos 30 anos do ponto de vista de gestão de recursos. Antes de eu comentar, inclusive, o tamanho do mercado, eu queria explicar por que existe gestão passiva, né? Por que existe? Então, o que acontece? Vários dos estudos em mercados mais eficientes, como o mercado americano, mostraram que em horizontes de 3 a 5 anos, a melhor coisa que você pode fazer com o seu portfólio é comprar um índice. Comprar um índice S&P, por exemplo, o S&P 500, né, que é o principal índice americano, Nasdaq, Dow Jones, ou pode ser o Russell 1000. Então, vários estudos mostraram que em 3 anos, mais ou menos, a gestão passiva, ou seja, o índice, ele batia 77% dos gestores de mercado. Tem vários estudos, tá, gente? Estou falando de alguns deles. Em 5 anos, quase 90% do mercado, né? 87, 88, depende do estudo. Então, aqui mostra que é o seguinte: ao invés, às vezes, de você pensar em gestão ativa, escolher um gestor, talvez comprar o índice de mercado é mais eficiente, tá? E aí, qual que seria a melhor forma de você comprar o índice de mercado? Você replica a carteira de mercado e faz um instrumento de baixo custo, que é o ETF. Então, assim, eu estou tentando ser um pouco mais simplista, mas assim que nasce a história do ETF globalmente. Só que esse negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje é uma indústria de 8 trilhões de dólares. É uma das indústrias que mais cresce. Ela cresce normalmente 2 dígitos, ou seja, acima de 10% globalmente. E por que ela cresce tanto? Porque você pode usar ela de tantas formas. Você pode usar da forma passiva, como eu falei para vocês, onde você compra o índice de mercado. Você pode usar ela para fazer gestão ativa, tá? Ou seja, você pode comprar ali 5, 6 ETFs, pensar em um benchmark e pensar em gestão ativa. Tá? E aí você mesmo monta a sua alocação de portfólio. Você pode pensar em diversificação de portfólio, que é basicamente unindo gestão ativa e gestão passiva. E aí você usa a gestão passiva para uma série de coisas. Você pode mexer no beta da sua carteira, mexer na exposição de um país, por exemplo. Vamos dizer que você comprou uma carteira que está muito concentrada nos Estados Unidos. Você quer concentrar a Europa, você compra um ETF. Você quer comprar Brasil, você compra um ETF. Você quer comprar México, você compra um ETF. Então, você diversifica a sua carteira do ponto de vista de risco, né? Então, você consegue usar de tantas formas diferentes que acabou sendo um instrumento tão utilizado e por isso que ele cresceu tanto. E hoje são 8 trilhões de dólares essa indústria. A BlackRock, nos seus 8,7 trilhões, quase 40% são ETFs, e mais ou menos 60% são gestão passiva, né? Ou seja, seria combinação de ETFs mais fundos passivos. Então, o ETF tem uma relevância muito grande para a BlackRock hoje, globalmente, né? Somos líderes da indústria americana, somos um dos líderes na indústria europeia, e aqui no Brasil, como você comentou, Henrique, o principal ETF do mercado local, que é o maior, que tem mais liquidez, é o BOVA11, né? Que replica o índice Bovespa, tá? E o que acontece? Qual que é a grande dificuldade de você expandir um horizonte de ETF no mercado? É o desenvolvimento do seu mercado de capitais, é a quantidade de empresas que você tem listado, a quantidade de papéis de renda fixa que você tem listado, e isso a gente ainda sofre um pouco no Brasil. A gente viu nesses últimos 3 anos um boom de IPOs, mas, por exemplo, você tem uma dificuldade muito grande hoje de lançar um ETF setorial de tecnologia, um ETF setorial de saúde, porque você tem poucos papéis, é muito pouco diversificado, você fica concentrado em poucos papéis. Então, o que poderia fazer os ETFs locais expandirem é expansão do mercado de capitais, tanto de renda variável quanto de renda fixa. E quando a gente pensa na BlackRock, o que pode vir de novidade, né? Você perguntou. Ainda sobre essa mudança regulatória e sobre essa questão do tema de você ter uma flexibilização maior de acesso ao exterior, no final do ano passado, a BlackRock trouxe 39 ETFs via BDRs. A gente deve expandir isso para mais... a gente deve lançar mais 25 nos próximos meses, chegando a 64. Mais para frente, a gente trouxe esses 39, que são ETFs que estão listados nos Estados Unidos. Tá? Próximo passo, ETFs listados na Europa. Tá? Deve vir algo entre 30 a 60 adicionais. Né? Aí a gente deve chegar próximo quase a 100 ETFs. E aí, por último, que aí tem algumas questões ainda de regulatórias, estruturais,
a gente deve trazer os ETFs de renda fixa globais. Então, o que eu estou te falando é que, basicamente, em um ano e meio, a BlackRock vai trazer mais de 130 instrumentos de investimento internacional para o mercado local, aonde os clientes vão conseguir, por meio do home broker, comprar os mercados internacionais e decidir o que eles querem fazer com o dinheiro, ou pedir a ajuda, obviamente, dos especialistas de investimento de como alocar globalmente em novas oportunidades. Nossa, espetacular, não sabia. Mas, além dos passivos, vocês também trabalham com fundos ativos, né, de gestão ativa. Então, eu queria que você falasse um pouco desses fundos. E deixa eu aproveitar e encaixar aqui uma pergunta de uma cliente que está perguntando se vocês pretendem e quando pretendem trazer, distribuir aqui no Brasil o fundo Ops Technology que tem na Europa. Ela mora na Europa. Legal, bacana. A gente tem procurado, deixa eu começar com essa resposta, a gente tem procurado sim alguns parceiros para a gente poder trazer os nossos fundos ativos, não só de tecnologia, tá? Uma série de outros fundos, né? A própria XP tem feito uma parceria com a gente lançou, né, um fundo de impacto no ano passado, a gente vai lançar um fundo de ESG multi-asset, a gente falou tanto de ESG aqui, né? A gente vai lançar em parceria com a XP na semana que vem, tá? Dia 11, se eu não me engano. E a gente está procurando parceiros também para poder fazer essa parte de fundos de tecnologia ou a própria BlackRock lançar, né? A gente tem olhado bastante sobre a demanda, né? Você vai ter demanda para esse tipo de produto, mas é algo que a gente tem olhado de perto. Isso, obviamente, do ponto de vista de gestão ativa, mas só para vocês saberem, do ponto de vista de gestão passiva, a gente já tem ETFs internacionais de tecnologia listados aqui na Bolsa, já é uma forma de fazer a alocação. Do ponto de vista da questão da gestão ativa, né, eu acho que assim, a gente tem cada vez buscado mais trazer soluções de fundos de gestão ativa. Normalmente a gente conversa com os nossos parceiros, a XP tem sido um grande parceiro nisso, e aí a gente trouxe uma série de produtos, né, um produto que eu gostaria de destacar é um produto de multiativos, né, na parte de geração de renda, ou seja, que investe em renda variável, renda fixa e o que a gente chama de ativos não tradicionais, que seriam, por exemplo, os fundos imobiliários globais, né, que estão lá fora, os ativos securitizados que estão listados no mercado americano e no mercado europeu, que são coisas que normalmente a gente não tem acesso aqui no Brasil. É um mercado que ainda não desenvolveu tanto, tá? E eu acho que em algum momento ele vai desenvolver mais. Então a gente tentou trazer um produto que é o Dynamic High Income, né, que é um fundo que inclusive está na plataforma da XP. Ele reúne isso tudo. Ele reúne renda fixa, renda variável, ele reúne títulos high yield e títulos soberanos, ele entra na parte de opções, fundos imobiliários, ele entra na parte de infraestrutura e nesses ativos securitizados globalmente. Então, o que eu estou te falando, ele é um instrumento que tem aproximadamente 900 ativos dentro dele e que diversifica globalmente. Então, ele é um fundo muito completo que busca essa questão da geração de renda, por exemplo. Tá? Então, acho que é muito bacana a gente trazer instrumentos em que o investidor, com um veículo, consegue investir no mundo inteiro. Esse é o nosso propósito. Tá? E aí tem uma questão filosófica de longo prazo, que a gente até brinca em inglês, né? E aí parafraseando Shakespeare, to hedge or not to hedge, né? Proteção cambial ou não, né? A gente deve colocar proteção cambial, e eu vou falar que é o seguinte: você consegue olhar por duas perspectivas. A proteção cambial ela traz um pouco mais de estabilidade na previsão de retorno do seu portfólio, porque você não tem tanta variação cambial. E para vocês terem ideia, antes de a gente lançar os nossos fundos aqui, a gente fez um estudo e a moeda brasileira era a terceira mais volátil do mundo. E aí a gente decidiu trazer alguns fundos redeados. Por quê? Porque a gente sabia dessa experiência de talvez sentir muito a volatilidade, e aí a gente resolveu talvez amenizar um pouco essa questão da volatilidade. Trouxemos vários dos produtos redeados. Mais recentemente, a gente resolveu trazer, junto com a XP, inclusive, alguns produtos não redeados, para aquele cliente que, eu queria, de alguma forma, ter a mesma experiência de investir numa moeda forte, que é o dólar. Então, a gente aproveitou e também trouxe soluções não redeadas. Reduzindo e sendo um pouco mais direto, eu acho que é o seguinte: talvez para produtos que buscam menos objetivos de retorno, tipo renda fixa ou produtos multiativos, o redeado vai prover uma experiência melhor para esse investidor, do ponto de vista de controle de retornos. Para a renda variável, tanto faz, pode ser redeado
ou não redeado, porque a ideia talvez seja correr mais risco de fatores globais na carteira. Perfeito. Vamos tratar agora um pouquinho de retorno absoluto, uma geração de alfa mais consistente. Vamos imaginar o seguinte: os investidores profissionais, institucionais, alocadores, têm sempre uma preocupação com o nível de volatilidade das carteiras, como conseguir retornos em 2, 3 anos e, ao mesmo tempo, se proteger de eventos não previstos, como os efeitos de cauda e também de riscos e incertezas políticas. Eleição norte-americana recente, aqui no Brasil já estamos na pré-campanha para 22. O que vocês têm de solução estratégicas globais para esse tipo de necessidade, buscando sempre retornos de prazo médio e longo? Legal, Henrique. Eu gosto desse tema porque o retorno absoluto ele tenta, de alguma forma, tirar um pouco do ruído, né, do mercado, né? Então, troca presidente, ou troca política econômica, ou tem briga política, e a ideia é ele minimizar, tá? Ele não neutraliza 100%, mas ele minimiza um pouco esses choques, né? Então, pensando nisso, né, a BlackRock tem uma série de produtos de retorno absoluto, que a ideia é exatamente essa. Então, o retorno absoluto ele pode ser de várias formas, né? O mais comum que a gente conhece, e até no mercado local, é o long short, né? Que ele pode buscar essa neutralidade de mercado, ou ele pode também absorver um pouco essa questão da variação de mercado para ter uma certa direcionalidade. Então, pensando nisso, o que a gente aqui na BlackRock a gente resolveu desenvolver? A gente falou, poxa, olhando aqui, e aí não estou falando só de Brasil, tá? Para vários mercados que a gente tem, um dos grandes desafios, eu até comentei esse, é o desenvolvimento do mercado de capitais. Você tem um mercado de capitais grande, robusto e desenvolvido. E aí, falando agora especificamente do Brasil, uma das grandes dificuldades que a gente tem é montar montar fundos aqui no Brasil de eventos corporativos, fusões, aquisições, fusões, né, aquisições, sei lá, uma compra, né, de uma empresa por outra. É um mercado que é pequeno, né? Por mais que a gente veja bastante notícia, o mercado americano ele é mais de 100 vezes, acontece mais de 100 vezes o número de transações que acontece no Brasil. É muito grande mesmo. E esse é um mercado enorme e que dá para você extrair valor disso, né? Você tem sinergias estratégicas. E pensando nisso, a BlackRock lá fora lançou um fundo de eventos corporativos, né? Que é um fundo que também está na plataforma, que é o Global Event Driven, e ele endereça exatamente isso. Primeiro, que ele é um fundo de retorno absoluto. A ideia dele é não ter tantas flutuações de mercado, apesar de ter uma certa direção, né, de direcionalidade. Mas o mais legal ele busca um mercado que quase não existe no Brasil, que é o mercado de eventos, né, esse mercado de fusões e aquisições. Então, ele é um fundo basicamente long short, ele também usa um pouco de crédito corporativo para poder extrair o valor dessas fusões e aquisições, né? Então, tem muita coisa famosa que a gente vê aí que está nesse fundo, né? Várias fusões e aquisições que foram anunciadas. Exemplo, acho que a mais famosa, talvez, foi recentemente a da Louis Vuitton, né? Então, acho que esse foi um evento aí que saiu bastante na mídia. Teve recentemente, quem conhece bastante a parte de cassinos, né? Teve a questão do Caesar, né? O Caesar, aquele hotel cassino famoso lá em Las Vegas, né? Que adquiriu uma empresa chamada Eldorado, que também é um player relevante nessa área de entretenimento e jogos nos Estados Unidos. Então, várias dessas ideias, né? Só um comentário, desculpa, eu esqueci de comentar, né? Quando eu falei da Louis Vuitton, era Louis Vuitton com Tiffany, tá? A Louis Vuitton estava comprando a Tiffany, né? Acho que esse foi um evento que várias pessoas viram globalmente. Então, esse é o tipo de coisa que você consegue extrair valor, né? Fusões, aquisições, coisas sinérgicas. Teve a questão, por exemplo, lá atrás da Ambev, né? Que a gente conhece bastante, né? Comprando na época a Sam Miller, enfim. Então, eu estou dizendo isso porque isso não acontece, não existe essa estratégia no Brasil. Você pode procurar, tem gestores de eventos no Brasil? Tem, mas eles não compram ativos locais, eles compram ativos internacionais. Então, esse é o tipo de coisa nova que dá para você trazer para o Brasil. Perfeito. A gente já está aqui se encaminhando para o final, já quase uma hora de live passou voando, né? Mas eu queria aproveitar esse finalzinho e te perguntar duas coisas. Primeiro,
como é que funciona a interação das equipes de gestão da BlackRock ao redor do mundo, né? Vocês têm equipe no mundo inteiro, né? E o que é investimento de impacto? Se vocês têm investimento de impacto, eu quero que você conte para a gente o que é investimento de impacto. Legal. São duas perguntas bem bacanas, que primeiro a gente falando sobre a importância de você ser uma empresa global e da interação entre times, né? A BlackRock hoje está presente em mais de 30 países, são mais de 1.500 profissionais de investimento, tá? Só na parte de renda variável, né? mais 1.200 na parte de renda fixa e mais as áreas de suporte. Então, uma das grandes vantagens da empresa é qualquer tipo de portfólio que você lançar globalmente, você pode ter a troca de ideias com qualquer pessoa que está no mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Várias das nossas estratégias de mercados emergentes, por exemplo, elas são comandadas de Londres, né? Então, você imagina como é que é a interação disso? Você tem ali um call, que é um call muito maluco, que você tem que achar o time zone certinho, né? Para você pegar o cara que está lá em Hong Kong acordado e o cara que está no México, por exemplo, acordado. Uhum. Então, eles fazem, às vezes, lá, call 9 horas da noite, um está tomando café da manhã, outro está jantando. E aí você tem essa troca, né, rica de informações de mercados, e isso mostra o que efetivamente como uma empresa global funciona. Da mesma parte, quando você pensa em ações, né? Vamos dizer que o gestor dos nossos fundos globais de ação, ele senta lá, por exemplo, em Londres também, ou melhor, em São Francisco, depois eu vou falar sobre impacto, São Francisco. Então, ele tem que fazer um call onde está um cara que está em Londres, uma pessoa que está aqui no Brasil, uma pessoa que está nos Estados Unidos, todo mundo junto, e com isso você tem essa troca rica, essa diversidade de informações no mercado global. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a BlackRock tem, de ter presença no país, de ter uma pessoa sentada no Brasil, uma pessoa sentada na China, e discutindo ideias de investimento e desenvolvimento dos países. Dentro ainda desse sistema de ações, né, e aí eu gosto muito dessa conversa de impacto, porque o impacto ele é algo que tem avançado bastante no Brasil. Tem uma série de gestores lançando estratégia de impacto. Mas o que é o impacto? No início, quando o ESG ainda estava avançando, eu acho que isso é menos realidade hoje, existia uma reclamação há 10, 15 anos que ESG é um tema de sustentabilidade que não gera retorno de longo prazo, performa abaixo do mercado. Hoje, essa realidade é muito diferente. E aí surgiu essa tendência do impacto. O que é o impacto? E também veio para ficar. É uma forma que você tem de investir em empresas que geram efetivamente impacto para a sociedade, elas mudam a realidade das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos. E, ao mesmo tempo, você remunera o dinheiro do investidor. Tá? Hoje temos lá uma estratégia de impacto, né, global, que foi lançada em parceria entre XP e BlackRock, a exclusividade, inclusive, da XP. E o que tem dentro desse portfólio, para vocês entenderem o que acontece no investimento de impacto. E eu vou, inclusive, fazer uma comparação entre impacto e ESG antes de falar disso. Impacto é o que muda a vida das pessoas. ESG é o que tem um apelo ambiental, social ou de governança. Exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa que é AAA na parte de ESG. Ela recicla muita coisa, ela tem um mega engajamento. Só que, ao mesmo tempo, a Coca-Cola ela vende muita coisa processada e muita coisa com alto nível de açúcar. Ela é uma empresa ESG? Sim. Ela é uma empresa de impacto? Não. Porque os refrigerantes não vão resolver o problema da sociedade. Agora eu vou dar um exemplo de impacto. E aí, exemplos que a gente consegue ver aqui no Brasil. Tá? Dentro desse portfólio, a gente já investiu, por exemplo, em PagSeguro. Aí você vai falar, poxa, mas PagSeguro? Mas é uma empresa, poxa, de maquininha de transação. Só que vocês têm que pensar o seguinte, o cara que está vendendo biscoito Globo na praia do Rio de Janeiro, antigamente ele só aceitava dinheiro. Agora ele tira ali a maquininha dele da PagSeguro, espeta ali e pronto, cai o dinheiro na conta dele. Então, de repente, você conseguiu montar mais de 10 mil pontos de venda no país, você conseguiu ajudar o trabalho informal e melhorar a vida dessas pessoas, né? Tanto de quem está comprando quanto de quem está vendendo. Então, isso é impacto. Tá? Vou dar outros exemplos. Uma das empresas que faz parte do portfólio, uma empresa que presta serviços financeiros e acesso à tecnologia para as pessoas na Nigéria. Então, é muito bacana isso, né? Então, outra empresa, uma empresa das Filipinas que faz a parte de microcrédito, da Malásia que faz a parte de microcrédito. Então, a ideia da empresa, do fundo de impacto ao mesmo tempo, você remunerar o dinheiro do investidor
e você ter um impacto positivo para a sociedade, para as pessoas, às vezes para o meio ambiente. E aí, depois, pesquisem aí, né, existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, são 17 ao todo, né, 16 tangíveis e um que não é tangível, e aí, com base nisso, você consegue definir o que é um investimento de impacto, né? Então, acho que a história por trás é mais ou menos essa. Perfeito, olha que legal, a gente começou com ESG e terminou com impacto. Muito legal, exatamente. É um mega tema importante e que está bem em suma, né? Exatamente. Cristiano, a gente já está chegando aqui ao fim. Eu normalmente encerro as lives pedindo ao convidado para deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente do nosso cliente. Olha, obviamente eu não poderia deixar de agradecer vocês por me dar esse espaço da gente falar de coisas diferentes, mas eu acho que a coisa mais importante que eu queria comentar com vocês, e aí vamos pensar, eu falei de bastante coisa que é muito importante, impacto, ESG, mas antes disso, né, e isso vai vir junto, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, quando a gente concentra todos os ovos na cesta, né, falando da história da diversificação, e essa cesta cai, né, a gente tem um problema que todos os ovos quebram. Então, nesse momento em que a regulação está mudando, que os jogadores desse mercado estão ajudando, estão trazendo coisas novas, que vem vindo coisa bacana, pare um tempinho primeiro para ler, informar, pare um tempinho para buscar novas oportunidades. É igual quando a gente pensa muito, por exemplo, em viajar, né? A gente quer conhecer, poxa, eu quero conhecer a China, eu quero conhecer a Índia, Maldivas, Grécia. Pensa nisso do ponto de vista de investimento. Poxa, eu quero conhecer a China, eu quero conhecer mais Estados Unidos, Europa. Depois você vai destrinchando os países ao longo do tempo. Mas aproveitem essa oportunidade de novos investimentos internacionais e permitam conhecer coisas novas. E aonde você não se sentir confortável, igualzinho na viagem, né? Vamos dizer que você vai para a China. Poxa, você não sabe falar chinês. O que você faz? Contrata um guia, né? Então, aproveita para pegar auxílio das pessoas que já fazem isso, do assessor de investimento. Contrate um guia para poder guiar vocês também nessa nova jornada. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Perfeito, adorei. Henrique. Gente, boa noite aqui. A quem quer agradecer muito a presença do Cristiano e do Pedro, que ficou aqui na plateia. A gente tem uma parceria grande, uma admiração pelo trabalho que a BlackRock faz no mundo. E deixa eu pegar aqui uns ganchos que eu não posso deixar de aproveitar, né? A gente imagina que a Casa XP, onde a gente nasceu há 2 anos e 2 meses, ela tenta causar no Brasil um impacto, uma mudança muito grande na forma do brasileiro investir. Ela tenta trazer um componente de educação muito forte, ela democratiza alternativas, e a gente aqui da AOL quer ser o melhor guia, o melhor especialista para ajudar cada investidor a criar um plano, criar uma estratégia, perseguir um resultado de anos, com muita inteligência, com muita parceria, e a gente aqui tem uma vantagem, a gente é muito próximo de equipes de gestão, assim como BlackRock e de tantas outras que nós trazemos aqui a cada semana. Então, a ideia é somar, é trabalhar em conjunto, prestar um serviço de excelência e aproveitando as oportunidades de investimento, de proteção, de blindagem que esse mundo nos traz. O Brasil é muito pequeno perante o mundo. Cabe a gente ter inteligência para aproveitar a renda fixa, multimercado e ações, não só aqui. Ter diversificação de geografias e moedas, diversificação de inteligências. É isso que a gente traz. Eu quero agradecer muito a todos, Cristiano, Pedro, Andréia. Uma boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, gente. Muito obrigada, Cristiano. Muito obrigada, Pedro. Obrigada aos clientes que participaram e até semana que vem. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.